Oi pessoal, eu sou Lilian Borges e vocês estão no canal de Experiência Literária. Neste vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a narrativa O Limpador de Placas, da Monica Thett, e com ilustrações do Anthony Boraninsky, e esta edição é da editora Brinquebook. Eu já estava aqui contar para vocês a história e eu tô relativamente pulando aí 2 roteiros de vídeos que eu já tenho pronto para produzir para vocês. Mas assim que esse livro aqui chegou aqui em casa, eu falei, eu preciso muito conversar sobre ele com o pessoal lá no canal, porque ele tem tudo a ver, ele dialoga intimamente com o último vídeo que eu coloquei aqui para vocês sobre o que é ser leitor. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou colocar aqui no card para você assistir e ver os diálogos que eu quero propor aqui com vocês, dialogando com o último vídeo e esta narrativa. Pois bem, pessoal, essa narrativa conta a história de uma pessoa que é esse limpador de placas, um homem que ele exerce a função, a profissão de ser um limpador de placas. Então, todos os dias ele acorda cedinho e ele tem um percurso a ser cumprido e ele limpa as placas. Nessas placas tem nomes de autores, poetas, escritores, musicistas, e vou mostrar para vocês o início da narrativa para vocês verem como que ela começa. Olhem só a poeticidade que há ao longo do trabalho deste limpador de placas. E diz assim: havia anos que o limpador de placas desta história percorria o mesmo trajeto pelo bairro das ruas com nomes de poetas, escritores e compositores. Praça Carlos Gomes, Rua Bach, Alameda Beethoven, Rua Vila Lobos, Travessa Mozart, Rua Tom Jobim, Avenida Wagner, Beco do Pixinguinha, Estrada Randel, Praça Noel Rosa, Rua Goethe, Rua Guimarães Rosa, Travessa Vinícius de Moraes, Avenida Thomas Mann, Rua Monteiro Lobato, Travessa Drummond, Rua Graciliano Ramos e Alameda Machado de Assis. Finalmente, na Praça José de Alencar, ele terminava seu serviço. Olhem só, todos os dias ele tem um trabalho que é corriqueiramente e que infelizmente algumas pessoas consideram menor, porque ele limpa placas. Não é um serviço que algumas pessoas vão considerar grandioso, mas nós sabemos que todas as pessoas possuem a sua importância dentro da nossa sociedade. E é aí que a gente vai começar a ver. Tem um dia que este limpador de placas nota a conversa entre uma mãe e o seu filho. E assim como o menino, ele descobre que ele também não sabe muito sobre as pessoas que têm os seus nomes nas placas. E aí ele decide o seguinte. Vou ler esse trecho para vocês aqui que eu deixei separado. O limpador de placas de rua ficou olhando espantado para a placa com o nome Guimarães Rosa. De repente percebeu que, como aquele menininho, também não sabia coisa nenhuma sobre Guimarães Rosa, ou sobre aqueles nomes que ele limpava todo santo dia. Isso não pode ficar assim, pensou. Desceu da escada, enfiou a mão no bolso do macacão, tirou uma moeda e jogou-a para cima. Se desse coroa, começaria a estudar os compositores. Se desse cara, os poetas e os escritores. A moeda caiu na calçada e tilintou. Depois rodopiou e finalmente parou. Coroa. A partir deste momento, o nosso limpador de placas começa a estudar os compositores. E ele descobre que havia alguma coisa que faltava em sua vida. Ele até diz: agora eu sei o que estava faltando na minha vida. O que faltava na vida desse limpador de placas é a arte. E como a gente conversou no último vídeo sobre o que é ser leitor, nós chegamos ao início de uma reflexão, nós começamos a refletir sobre que esse fato que os leitores, aquela pessoa que deve ter acesso e que pode ter acesso à arte, à literatura, à música, ela não precisa pertencer a um espaço único, celestial, inatingível, inalcançável. Na verdade, assim como o limpador de placas, todas as pessoas devem e podem ter o direito ao acesso à arte, à literatura, a conhecer grandes compositores e grandes artistas.
E é este o percurso que o nosso limpador de placas faz aqui na narrativa e que é incrível, é carregado por muita poesia e por muita arte. Não posso nem, preciso até falar, né, que as ilustrações são belíssimas e que sempre tem, vou mostrar aqui pra vocês, sempre no começo, opa, até caiu, mas não tem problema não. Tem aqui no início uma imagem que ela dá uma ideia mais ou menos de como vai seguir a narrativa. E é incrível porque chega um momento que ele percebe, esse limpador de placas, ele começa a estudar, começa a frequentar a biblioteca, ele escuta as músicas desses compositores, ele devora os livros, ou seja, ele é uma pessoa que ocupa um espaço na nossa sociedade que as pessoas poderiam dizer não a ele, pelo espaço que ele ocupa. Um não de não, você não precisa, você não precisa, você não pode ter acesso à arte, porque você ocupa esse espaço. Mas assim como nós conversamos no último vídeo, o que nós lutamos não é por colocar a arte, a literatura em cima de um pedestal inalcançável. Ao contrário, a gente busca pela democratização e ao acesso à arte. E é isso que nós verificamos aqui nessa narrativa. O limpador de placas, ele começa a frequentar a biblioteca, ele começa a ser conhecido por todos os bibliotecários, ele começa a dar palestras para as pessoas sem querer, ele começa a conversar. Aqui fala sobre palestras, mas ele começa a conversar com as pessoas sobre aquilo que está atravessando ele, sobre os sentimentos que essa arte está impulsionando nele. Então ele precisa dividir, partilhar, assim como a gente aqui no canal e nas outras redes que a gente se encontra. Até o momento que ele percebe que as pessoas dizem para ele que ele poderia ser um professor, um pesquisador, e ele fala que ele é muito feliz ocupando e exercendo essa profissão de ser limpador de placas. Que por muitas pessoas, poxa, você tem tanto potencial, por que você não vai ser um professor, dar palestras? Ele diz, eu sou muito feliz. Mas eu acho que o ponto principal aqui é nós percebermos que a arte, ela deve ser um direito de todas as pessoas. As pessoas devem ter o direito de frequentar espaços como uma biblioteca, ter acesso aos livros, independentemente dos espaços que ela ocupa. E acontece isso aqui, não é um espaço de exclusão, mas um espaço de ampliação. Então vocês podem ter observado que eu fiquei extremamente captada pela narrativa. Essa narrativa me conquistou desde o primeiro momento. Eu fiquei muito imersa e eu não pude deixar de trazê-la para vocês conhecerem e verem como a arte está conversando sobre a potência da arte e como é necessário cada vez mais nós pensarmos que a arte precisa e deve estar em todos os espaços. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até o próximo. Tchau!